Olá pessoal, nós hoje vamos dar início às nossas aulas práticas virtuais, né? Pelo menos ter uma noção de como é que funciona o diagnóstico microbiológico. Vamos iniciar mostrando para você a cultura de urina, que é uma das coisas na prática nossa, depois a de secreção, semeadura em placa de H-sangue e H-McConkey, principalmente. Vamos também ver, mesmo que não tenha na nossa prática, nos nossos POPs, mas vamos mostrar para você a semeadura de coprocultura, de amostra de coprocultura, entre outros, né? Secreção do trato respiratório, se por acaso a gente tiver esse tempo, e a partir daí apresentar para vocês várias partes do diagnóstico microbiológico, desde a semeadura, a forma das colônias, a morfologia das colônias, como se comportam nas placas de meio de cultura e posteriormente a realização do teste de suscetibilidade aos antimicrobianos, o antibiograma. Vai ser tudo mostrado para vocês, pelo menos dessa forma demonstrativa, mas de qualquer forma é uma riqueza para vocês também, né? Então, o que for possível a gente passar para vocês, a gente vai passar, certo? Vocês estão vendo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se paramentar, porque nós trabalhamos com amostras biológicas potencialmente contaminadas, não é por causa de viroses, por causa do Covid, quer dizer, mais ainda, né? Mas na microbiologia sempre existe essa condição, que é a condição de trabalhar com biossegurança, seja com equipamento de proteção individual ou equipamentos de proteção coletiva, como a capela de fluxo laminar, que é extremamente importante para a nossa segurança, né? Então espero que vocês gostem, espero passar para vocês o melhor que eu puder, da melhor forma, e que boa sorte. Primeira, a asepsia com álcool 70, é isso, utilizado aqui. Posteriormente iniciar a semeadura de algumas amostras que chegaram. Nós vamos ver agora semeadura de cultura de urina. Utilizar os meios de cultura, o meio de CLED vai ser utilizado. Certo? Nós sabemos que essa técnica é feita através de distensão em placa. Pode ser utilizado a alça calibrada, pode ser alça, abre isso aqui, pronto, a alça calibrada, ela pode ser essas descartáveis, né? Essa aqui é 1/100, pode ser também utilizada a alça 1/1000, também descartável, mas a gente prefere sempre utilizar a alça 1/1000, é bem diferente, bem menor o orifício, né? Quantidade que pega. Mas precisamos utilizar a alça calibrada, essa de metal, de níquel cromo, que é melhor, que a gente reutiliza. Utilizamos o bico de búzio para flambagem, né? Okay. Primeira identificação das placas. Observar a paramentação, sempre que vai trabalhar com qualquer amostra biológica, principalmente na área de microbiologia. Utilização da capela de exaustão, que é um equipamento de proteção coletiva, assim como para biossegurança de forma geral, tanto usa equipamento de proteção individual, como touca, máscara, gorro e luvas, utilizando também equipamento de proteção coletiva. No caso aqui é a capela de fluxo laminar. Distribuição das placas para cada amostra de urina. Identificação das placas, não é isso? Com iniciais do paciente, o código
o de registro do cadastro do paciente, para não ter possibilidade de erro. Observa que a identificação está exatamente onde está o meio de cultura, não é identificado na tampa. É muito trabalhoso, porque exige muito cuidado, muita responsabilidade. Então, a micro sempre foi um lugar mais tranquilo, que a gente trabalha mais com a cabeça e com esses cuidados todos. Porque qualquer erro pode ser fatal para o resultado, né? Vou ligar aqui o bico de bucha. Vai ser ligado, você vai chamar do bico de bucha para poder ser flambada, a alça vai ser flambada, ou seja, esterilizada a alça ou flambagem, certo? Vamos pegar esse ângulo aqui melhor. A amostra é inicialmente homogeneizada com cuidado. Pronto. A técnica. Materializada, técnica por distensão, ou seja, essa quantidade que a alça pescou equivale a 0,001 microML, aliás, na alça de 1 para 1000. Então vai ter que ser todo distribuído em toda a extensão da placa, porque isso é um método quantitativo, é um método quantitativo e qualitativo, porque nas infecções urinárias é necessário, novamente a alça. Então essa amostra já foi semeada, então ela vai ser incubada. Então, colocar na estufa controlada, temperatura controlada, de 36 a 37 graus centígrados. Observamos aqui, vai ser incubada. Vamos verificar a temperatura aqui. 36,2, 36 graus centígrados, a média temperatura, perfeito, certo? E assim sucessivamente realizado, né? Ok? Isso aqui é o método de cultura de urina, que nós vamos observar posteriormente, após a incubação de 16 a 24 horas, o crescimento bacteriano para ser feito o biograma. Depois que as amostras são semeadas, elas são incubadas, como vocês viram, na estufa controlada. A temperatura todo dia é registrada, essa temperatura, ok? Registrado isso aí, tanto de manhã como à tarde, porque é uma temperatura que tem que ser controlada, entre 35 a 37 graus centígrados. Vocês verificaram, está em torno de 36, que é ideal. Elas são incubadas e 18 a 24 horas depois, 16 a 24 horas depois, nós observamos o desenvolvimento bacteriano em algumas placas e outras não, demonstrando a possibilidade de infecção desses pacientes. A partir dessas culturas é que nós vamos identificar os pacientes que realmente tiveram infecção. Vamos dar um exemplo aqui. Paciente que foi isolado, ó, na cultura, muitas colônias de bactérias que vão ser, a gente vai proceder à contagem, não é isso? E realizar a identificação para posteriormente fazer o antibiograma. Outros pacientes que, houve desenvolvimento de algumas colônias bacterianas, como vocês estão vendo aqui, que isso aqui são colônias que fazem parte da flora normal, possivelmente foi a falha no asseio, da mesma forma essa daqui, desenvolvimento de algumas colônias bacterianas, isso aqui é uma Escherichia coli, certo? Mas que não, a contagem não é significativa para você dizer que realmente seja uma infecção. A maioria delas não houve crescimento bacteriano, certo? Esses pacientes não foram diagnosticados de infecção bacteriana, certo? Pode ser uma inflamação ou então um controle do tratamento, pode ser feito também, tanto antes, pode ser feita a cultura para evidenciar a infecção, como depois para controle de tratamento. Já esse paciente houve desenvolvimento de colônias bacterianas, né, colônias puras. Observar que a bexiga
O extrato urinário é estéril, então não é para ter bactérias. E quando tem, com certeza há alguma alteração acontecendo, né? Possivelmente uma infecção, uma inflamação, uma uretrite, uma ureterite, uma cistite ou uma pielonefrite. Então, o melhor método e o mais eficaz para se diagnosticar a infecção urinária ainda é o exame microbiológico, a cultura bacteriana. Aqui mostrando a utilização de métodos de identificação. Aqui são 3 provas apenas. Mostrando aqui o TSI. O TSI é um método que tem 3 açúcares, né? Lactose, sacarose e glicose, que vai identificar se essas bactérias fermentam ou não esses açúcares. Aqui é o meio SIM, que demonstra tanto a presença de indol quanto a motilidade bacteriana. Vocês estão vendo aqui que no local que foi semeado, só houve crescimento, então a bactéria é imóvel aqui, observando aqui. O citrato, que é um meio que é degradado por algumas bactérias, observamos aqui o citrato, ele é de coloração verde, mas aqui ficou coloração azul, então houve degradação do citrato, no caso positivo. O TSI novamente aqui, em outra identificação bacteriana, aqui mais uma vez, demonstrando que essa bactéria, ela é imóvel, não é isso? E ainda mais produziu gás, algumas bolhas de gás sendo demonstradas aqui, certo? Então, é mais uma das provas bioquímicas que são realizadas para a identificação dessas bactérias. Então, após a identificação dessas bactérias, posteriormente nós vamos realizar, através do método de Kirby-Bauer, com a suspensão de uma colônia bacteriana, de uma porção dessa bactéria que vai ser isolada aqui, em solução salina. Aqui é um exemplo de que foi feito uma suspensão bacteriana, certo? Em solução salina. Aqui as bactérias, placas que foram positivas, no caso essas placas que foram positivas, vão ser feitas técnicas semelhantes a essa daqui, ou seja, vão ser dispostas em solução salina estéril, numa turvação equivalente a 0,5 na escala de McFarlane, ou seja, pouca turvação, não é isso? Vocês vão observar aqui, para serem realizado o quê? O teste de suscetibilidade aos antimicrobianos. O teste de suscetibilidade é feito com o meio de Miller-Hinton, que é esse aqui, a técnica que é a placa bem maior, de 120, certo? Essa semeada aqui, nós vamos demonstrar para vocês como é que se faz, certo? E 24 horas depois é que nós vamos observar o perfil de suscetibilidade bacteriana frente a esses antimicrobianos. E assim é que se finaliza o diagnóstico microbiológico, reportando esses resultados do antibiograma, teste de sensibilidade aos antimicrobianos. Aqui mostrando para vocês uma bactéria resistente principalmente às fluoroquinolonas, ao ácido alidíxico, à anofloxacina, à levofloxacina, certo? Então aqui é uma bactéria que possui enzimas que degradam o antibiótico, certo? Então a importância do antibiograma, nós falamos nas nossas aulas teóricas, uma delas principais é essa, certo? Ok, então vamos dar continuidade ainda com a preparação do antibiograma pelo método de Kirby-Bauer, que é difusão em disco, e também vamos proceder a alguma demonstração sobre a identificação em provas bioquímicas para vocês, ok? As amostras que foram semeadas vão ser colocadas agora na estufa bacteriológica, não é isso? Vamos abrir a estufa bacteriológica. Vão ser colocadas na estufa bacteriológica para incubar e observar posteriormente o crescimento bacteriano. Vamos fechar aqui, ok? E esperar 16 a 24 horas para poder observar o desenvolvimento bacteriano.
Ok? Beleza. Semeadura de secreção, quando vem com o suave. Nós observamos aqui o suave. Certo? Escolhe os meios de cultura que vai ser utilizado, no caso é H-Sang, Maconque, e pode também ser utilizado o meio de manitol. Certo? Aqui é outra amostra que veio, uma amostra que veio dentro desse frasco estéreo, certo? Fragmento do tecido, certo? A primeira coisa que está fazendo é a identificação das placas, sempre com o bico ligado, o bico de busto ligado, certo? Retirada do suave, vai ser colocada na parte superior o esgotamento desse suave, certo? Posteriormente vai ser colocado no caldo BHI, certo? Observando aí, ó, o caldo BHI, colocar o suave dentro, certo? O suave dentro do caldo, para caldo de enriquecimento. Flamba a alça, esfria na borda do, ok, e faz as estrias, as estrias sinuosas, ok, e no H-Sang, estrias sinuosas a partir. Aí flamba novamente, tanto antes como depois, certo? Então isso aqui já está semeado, pronto para ir para a estufa. Então vamos para o procedimento, o próximo procedimento, que é como há um fragmento de tecido, vai ser colocado apenas o meio de cultura, o BHI, porque esses materiais estão ressecados ou não tem secreção alguma, então flamba a boca do caldo, abre a tampa do recipiente, flamba a boca do caldo, flamba a outra para evitar contaminação. Observamos aqui dentro a material, certo? Retira essa coisa daí, ah, meu Deus. Certo? Pronto, aqui já foi, vai ser pronto para incubar. A semeadura de fezes, ou seja, diagnóstico de infecção do trato gastrointestinal, ou seja, através da coprocultura vamos identificar a presença de bactérias ou não, bactérias patogênicas. Utilizamos aqui inicialmente o meio de Maconque, ou então o meio de SS, poderia ser, né? Ou o meio de Recton, esse que nós vimos bastante, né, nas nossas aulas, que é o Recton entérico. E esse é um meio seletivo, um meio de enriquecimento, que é o selenito de sódio, que é para enriquecer essa amostra, para prevalecer o desenvolvimento de bactérias patogênicas, como a Shigella e a Salmonella. Procedemos primeiro à identificação das placas, com o nome do paciente. Aqui é só uma aula demonstrativa. As outras, além de demonstrativa, realmente estava sendo realizado as análises dos próprios pacientes, né? Bico de Busse ligado, flambagem da alça, é isso? Flambagem da alça, ou seja, esterilização da alça por flambagem, ok? Aqui isso aqui é fezes mesmo, pessoal, são fezes mesmo, estão sendo semeadas. É importante saber a consistência dessa fezes, se está dura, se está mole, se está pastosa, líquida, se tem raios de sangue, se é muco sanguinolento. Isso vai facilitar no diagnóstico também, no diagnóstico dessas infecções. Pode baixar mais a placa, isso. Assim, porque não fica a semeadura. O método de
faça 2 estrias agora, né? Esgotamento, ok? Olha. Entendeu agora como é que se faz o isolamento bacteriano? Amanhã nós vamos ver o crescimento bacteriano. Primeiro o esgotamento desse material. Esgotou. Aí você pergunta assim, por que que não, novamente não pegou um pouquinho da amostra? Porque já tem amostra suficiente nessa alça. Embora vocês não estejam vendo, não é isso? Aqui, nesse local, existe amostra suficiente, quantidade suficiente. Certo? É importante a retirada, pronto, pega um pouquinho da amostra, com cuidado, mas pode pegar umas gramas, ok? Desprende, isso, na boca do tubo, na parede do tubo, desculpa. Tem que sair, né? Solta, quando soltar, gire pronto, soltou. Entendeu? Pronto. Flamba a alça. Esteriliza a alça novamente, né? Todo o processo inicia com a flambagem e termina com a flambagem. Da mesma forma que você vai começar a trabalhar. Lembra que a gente antes do trabalho fez a desinfecção, fez a asepsia do local de trabalho. Então aqui vai para a estufa mais uma vez, né? Então a rotina da microbiologia é essa. Aqui é apenas uma demonstração para vocês de como funciona. Claro que a rotina de fato ainda vai ter, por isso que tem pouca amostra para vocês mostrar para vocês. Aqui é o próximo material que vai ser realizado, o próximo procedimento que vai ser realizado, daquelas amostras que eram positivas. Então vamos fazer o que? O antibiograma, ou seja, utilizar a solução salina para fazer a suspensão bacteriana que vai ser realizada, o antibiograma, a partir delas, não é isso? Mais uma vez vai fazer a asepsia, porque de um procedimento para outro é importante que seja realizada essa asepsia, porque às vezes há uns respingos, gotículas, não é isso? Que são desprendidas das alças, então é importante que se faça novamente essa asepsia. Vocês vão ver agora o procedimento da semeadura de hemocultura, cultura de sangue. Isso aqui é uma cultura de sangue, foi coletada de um paciente com suspeita de sepsemia, não é isso? Escolhemos primeiramente o meio de cultura que vai ser semeado, que é o H-chocolate, certo? Que é um meio que desenvolve bactérias fastidiosas e a maior parte dos outros micro-organismos. Nós observamos que foi pegada uma seringa, asepticamente, foi feita uma asepsia, ok? Vai coletar um pouquinho desse sangue, depois de homogeneizá-lo. Flambar a alça, que vai ser utilizada para a semeadura. Esfriar no canto da própria placa mesmo. E, através de estrias sinuosas, realizar a semeadura. Primeiro o esgotamento, que é a técnica de esgotamento, semelhante a qualquer outro tipo de amostra de secreção. E agora as estrias sinuosas, ok? Pronto. Simples. Flambagem da alça. Esterilizar novamente. E pronto. Está semeado. Daqui vai para estufa. Vai incubar a temperatura de 35 a 37 graus centígrados. E amanhã, posteriormente, será se houve ou não crescimento. Bacteriana, vamos ver o que? Posteriormente, depois que retiramos da estufa, o crescimento bacteriano nessas placas que foram semeadas. Então observamos aqui, naquela placa de H-sangue, na placa de McConkie, teve alguma que não houve crescimento bacteriano. Se não houve crescimento bacteriano na placa de McConkie, mas houve crescimento bacteriano na placa de H-sangue, então estamos diante de quê? De uma bactéria gram-positiva, não é isso? Então as bactérias gram-positivas desenvolvem no H-sangue, assim como as gram-negativas. Mas como o
o McConkey é um meio seletivo para bactérias gram-negativas, então isso significa que, se não houve crescimento na placa de McConkey e houve na placa de H-sangue, então estamos diante de uma bactéria gram-positiva. E foi simultaneamente semeada no meio que a gente chama de manitol, o manitol salt agar, em placas de manitol. E observamos a degradação do manitol, certo? Praticamente estamos fechando o diagnóstico de Staphylococcus, certo? Bactéria Staphylococcus. Também pode ser feito não só em placas, mas pode ser feito também em tubo, esse meio de manitol, que eu acho até mais seguro, uma técnica mais segura, e nós poderemos até guardar. Então aqui o meio foi degradado, houve a fermentação do manitol, então é manitol positivo também, ok? Já em outra oportunidade, nós observamos o crescimento de bactérias na placa de McConkey. Aqui, vocês lembram da E. coli, como se dispõe na placa de Clede, as lactose positivas, elas ficam amarelas. E já na placa de McConkey, as lactose positivas, fermentadoras de lactose, ficam com a coloração assim, rosa avermelhada. Então, mostrando que houve uma seletividade realmente, né? Aqui, vamos mostrar para vocês uma semeadura de um suave de secreção também, com diferentes colônias de bactérias gram-positivas, inclusive algumas mostrando que o halo de hemólise, que é exatamente o halo produzido pelas bactérias biogênicas, as beta-hemólises, as bactérias beta-hemolíticas. Está vendo o halo muito bonito, por sinal, aqui, observando aqui a luz, a formação desse halo, a degradação desse halo das hemácias, a quebra dessas membranas dessas hemácias, destruindo as hemácias. Então, e algumas que não demonstraram, ou seja, além de bactérias gram-positivas beta-hemolíticas, também tem as que não são hemolíticas aqui, ok? Aqui é uma secreção de orofaringe, que observamos na cavidade oral a presença de vários tipos de bactérias, principalmente as bactérias gram-positivas, ok? E colonização também por outras bactérias como essas beta-hemolíticas, que possivelmente deve causar algum dano, como por exemplo a faringite streptocócica. Não é isso? Mais uma vez, mostrando aqui outra placa com pouco crescimento, mas que de fato já foi identificada essa bactéria, é um Staphylococcus, certo? As colônias de Staphylococcus amareladas, ou seja, elas são pigmentadas, conforme nossa aula de Staphylococcus, não é isso? Elas têm uma pigmentação amarela, né? Muito boa. O foco aqui não está muito bom, mas dá para perceber que a coloração é amarelada, cremosa, não é isso? Aqui mais uma crescimento bacteriano na placa de McConkey, né? Ok? Diferentemente, mostramos aqui a placa de Clede com a Escherichia coli, que fica com a coloração amarelada, diferentemente da placa de McConkey, que a coloração é rosa avermelhada, certo? Então, posteriormente a essa semeadura, o que é que a gente vai fazer? A identificação dessas bactérias, certo? E a realização do teste de suscetibilidade bacteriana, certo? Que é o antibiograma, certo? Então, próxima aula a gente vê nos próximos slides. Sim, agora vamos iniciar a preparação da suspensão bacteriana para a realização do antibiograma, não é isso? Então, a primeira coisa que vocês observam aqui as placas das culturas que foram positivas, das culturas de urina que deram positiva, certo? E uma placa de H-sangue também para fazer demonstração com bactéria gram-positiva, não é isso? Primeira identificação de cada tubo para realizar a suspensão bacteriana. Tubo contendo solução salina estéril. Peraí, minha filha.
Identificação. Você veja um detalhe aqui, olha. Observe que tem identificado uro e gram negativo, gram positivo e colocar o manitol também, certo? São provas bioquímicas que vai ser utilizada, não é isso? Uro e gram negativo. De onde é que foi isolada vai ser isolada essa bactéria? De uma cultura de urina. Se por acaso fosse uma coprocultura ou uma secreção, não precisava botar uro. Se fosse uma suspeita de bactéria não fermentadora, você já colocaria não fermentadora. Por quê? Porque existem antibióticos para tratamento de infecção urinária, que vão ser distribuídos nas placas de antibiograma. E existem antibióticos para bactérias gram-negativas, assim como tem para bactérias gram-positivas. Por isso, da importância de identificar nas placas inicialmente, para quando for desprender os discos, preparar o antibiograma, no teste de Kibbe-Bauer, está tudo correto. Colocar os antibióticos específicos e corretos para tratar essas infecções. Ok? Então, vai colocando alguma suspensão logo aí, preparando uma. Certo? Faço essa daqui, a suspensão. Vamos fazer uma demonstrativa da suspensão bacteriana. Preparar a flambagem. Vamos utilizar agora, não é alça. Vamos utilizar a gente chama de agulha bacteriológica. É agulha bacteriológica, ou seja, é só tipo um fio, né? Isso para pegar um pouco dessa secreção. Essa paciente aí, né? Então, esfriou um pouco, esfriou a alça. Pega um pouco dessas colônias bacterianas, observa aqui, ó. Ok? Vou pegar um pouco mais. Flamba. Agora vai observar aí, ó. Vamos colocar um pouco dessa. Aqui, ó. Um pouquinho dessa para preparar a suspensão bacteriana. Mais um pouquinho. Que tem que ter uma atuação significativa para poder chegar à escala de McFarlane. Isso, olha aqui, ó. Fica assim, tá vendo? Desprendendo. Ok? Isso. Agita um pouquinho para mostrar. Vamos ver a tubação, só para vocês observarem que realmente houve tubação bacteriana. Ó. Tá vendo, olha? Como está um pouquinho turva, né? Está um pouquinho turva. Para provar, vamos pegar um tubo aqui que não tem atuação nenhuma. Ó, vamos pegar os dois aqui e mostrar para vocês que tem atuação nessa. Ó, mostrando a atuação, né? Então, aqui já foi feita, certo? Faça uma identificação aqui utilizando as provas bioquímicas com essa mesma, essa aqui. De todas? É só com essa identificação aqui, certo? Pronto. Simultaneamente vamos fazer uma identificação utilizando provas bioquímicas. TSI, o SIM, o citrato. TSI, o citrato, certo? Aí é um caldo, DHI. Isso aqui é o caldo DHI que utiliza para enriquecimento das secreções, certo? Aqui o SIM, o meio SIM, o sulfeto de indomotilidade. Aqui é o manitol. Vai colocar o manitol, essa plaquinha aqui. Eu identifico, faço primeiro as provas bioquímicas aqui, com essa placa. De grau negativo, né? Pode só o 25, baixa, botar 25 mesmo, que já é só para... Ok. Não, esse aqui é esse. Aqui já. Ok, pronto, 25, 25 e 25. Como é demonstrativo, então vocês vão entender como é que realiza a identificação através dessas provas bioquímicas, as mais utilizadas na rotina da microbiologia. Esfria, pega um pouquinho da colônia, ok, é o suficiente. Aqui em estrias vai ser semeado o manitol. Tudo você vê que é flambado um pouquinho, porque para evitar a contaminação só em estrias, isso. A superfície do meio, ok. Vamos agora mais um pouquinho. Isso, suficiente. O meio sim é o método em picada.
não é para tocar até o fundo do tubo, em meta picada. Você insere a agulha, pronto, e puxa em forma retilínea. Vamos observar aqui a presença de indol ou não e a motilidade bacteriana. O meu citrato é em superfície também, semelhante ao manitol. Vai ser semeado na superfície para ver a degradação ou não do citrato. Ele é verde inicialmente, né, mas se for positivo amanhã nós vamos observar coloração azul. E o meu TSI, que é ferro e açúcar tríplice, glicose, lactose e sacarose. Observar a fermentação desses açúcares por essas bactérias. Certo? Então o método é em picada também, mais um pouco, ok? E estrias, mesma forma. Então, porque a reação é feita tanto em aerobiose como anaerobiose, então tem que ser em picada para a reação acontecer dentro do meio de cultura ou fora do meio de cultura, na presença de oxigênio, ok? Então vocês observaram aqui também a realização das provas bioquímicas, né? Aqui também vai colocar algumas dessas colônias aqui de Staphylococcus no meio de manitol, para observar se é manitol positivo ou manitol negativo, sem deixar de descrever já as características que foram observadas, a pigmentação amarelada, característica do Staphylococcus aureus, e a formação de hemólise, beta-hemólise, que vocês observaram. Aqui mostrando, aqui olha, a formação dessa tubação, certo? Então, a deposição dessas colônias, formando a suspensão bacteriana. E agora vai ser colocada no manitol. Uma colônia apenas vai ser retirada, um pouquinho da colônia. Estrias. E ok, pessoal, então vamos aguardar agora flambagem novamente. Vamos fazer a demonstração da realização do teste de suscetibilidade bacteriana pelo método de Kirby-Bauer, que são dos discos impregnados com antibiótico que nós vamos utilizar. Da mesma forma, asepticamente, né? Aqui, primeiro que a gente faz é escolher os meios de cultura que vão ser utilizados. Aqui no caso o meio de Miller-Hinton, a placa maior de 120 por 15, né? Aqui mostrando a vocês as suspensões bacterianas que foram feitas, né? Isso então 2 horas depois aproximadamente, observando na escala de Macfarlane 0,5, vai ser realizado a semeadura, certo? Nessas placas com a suspensão bacteriana que já foi feita, não é isso? A placa de cultura foi exatamente essa aqui. Observamos que houve um crescimento bacteriano, não é isso? Um crescimento bacteriano aqui de Escherichia coli, né? Mas mesmo assim nós fizemos a identificação para vocês, amanhã nós vamos ver a suspensão bacteriana, ok? Então, ela vai ser semeada por distensão, ou seja, em toda a extensão da placa. Olha, vai ser como se fosse pintada, não é isso? Lembra da cultura de urina, que é feita dessa forma? São os 4 quadrantes, só que com alça calibrada. Aqui nós vamos pintar a placa, vamos semear a placa, de forma que fique bem compacta, toda a extensão da placa, não é isso? Tá vendo? Para não ter nenhum lugar sem estar passado esse suave. Com a suspensão bacteriana. Estamos pintando com bactéria. Certo? Aqui. Ok, aqui a placa, flambou, essa pronta. Certo? Então, uma pinça é utilizada agora. Encosta para lá esses tubos. Certo? A pinça vai ser flambada inicialmente, né? Muito cuidado porque os discos são de sensibilidade e não pode ter risco de contaminação, né? Então os discos são esses assim, olha, discos como por exemplo com antibióticos, aqui é norfloxacina, que é um antibiótico que é utilizado bastante para o tratamento de infecção urinária, e assim como todos os outros antibióticos, né? Vamos um pouquinho a boca, rapidamente, certo? Então, utiliza com muito cuidado, olha, certo? Aqui o disco de antibiótico vai ser colocado, vai ser disposto na superfície do
H, certo? Entendeu? E assim vai ser feito todos os outros discos. Disco nitrofurantoína, a furadantina, também é utilizado, é um antisséptico urinário. Ok? Observar a distância em torno de 2 centímetros para não haver problema com a formação do halo, a interpretação da sensibilidade. Vamos colocar agora outros antibióticos. Lembra que tinha uro gram-negativo, então foi colocado os antibióticos de urina. Agora vai ser colocado os antibióticos para tratamento de bactérias gram-negativas, que a E. coli, além de ser gram-negativa, ela foi isolada do... É aqui um disco de cefalotina, que é uma cefalosporina de primeira geração, assim como a cefalexina, a cefazolina. Aqui, dessa forma pressiona mais uma vez. Esse é o método de Kirby e Bauer, certo? Amoxicilina mais ácido clavulânico é outro antibiótico bastante utilizado. Certo? Com muito cuidado, esse disco é colocado. Pressão. Aqui são as placas de Miller-Hinton. Pronto, o disco de ertapenem, que é um carbapenêmico também, é colocado. Bom, pessoal, esse é o teste de Kirby-Bauer. É o antibiograma realizado através do teste de Kirby e Bauer. Ok, pessoal? Então, depois a placa é fechada e da mesma forma das outras culturas, ela é colocada em incubação prolongada por 18 a 24 horas, ok? Então, mas nós vamos proceder à leitura do teste. Hoje estamos lendo tudo aquilo que foi feito, né? Então, pela cultura de urina, observamos agora o que? Os halos de inibição formados após 18 a 24 horas. Formação desses halos de inibição, certo? Através do método de Kirby-Bauer. Os discos de antibióticos impregnados com antibióticos. Não é isso? Com concentrações já pré-estabelecidas. Fazemos a partir daqui usando uma tabela de diagnóstico, ou seja, uma tabela já pré-estabelecida. Aqui outro antibiograma. Observamos resistência apenas aqui na amoxicilina, cefalotina sensível. A maioria dos outros todos sensíveis. Outro antibiograma. Observando a sensibilidade da nitrofurantoína, do ertapenem,
da tobramicina, da ceftriaxona, mas uma resistência observada em vários outros, a amoxicilina e as quinolonas, como o ácido nalidíxico, a norfloxacina, a cefalosporina de primeira geração, a cefalotina e a cefuroxima, não é isso? Então é assim que a gente realiza o teste de suscetibilidade bacteriana. Aqui outro antibiograma mostrando praticamente toda a sensibilidade dessas bactérias, não é isso? E aqui são antibióticos utilizados para bactérias gram-positivas. Observamos aqui ampicilina resistente, perfloxacina, vancomicina e vários outros antibióticos sensíveis, né? Então esse é o método de Kibe e Bauer, o mais usado amplamente no teste de suscetibilidade bacteriana aos antimicrobianos. Eu espero que tenham gostado da aula e vamos para as próximas, né?